Salve Maria e São José, que alegria! 20º dia, meu povo, como está voando. Não sei de vocês, mas a sensação que eu tenho é que a gente começou ontem e hoje já estamos há 10 dias para o dia 8. Que lindo! O dia mais importante da nossa vida depois do batismo. Posso colocar para vocês assim, com alegria essa frase. Depois do nosso batismo, da nossa primeira comunhão, obviamente, nós estamos recebendo uma graça de Deus tão grandiosa. E vocês vão saber disso depois, né? Que a gente fala assim, como consagrado. A Angélica acabou de chegar aí. Bom dia, Angélica. Ela sabe, ela está há mais tempo que eu nessa caminhada. E é uma graça tão grande. Nossa Senhora nos usa de uma forma tão extraordinária. Ela é nossa mãe. E ela deixa bem claro o amor que ela tem por nós. Né, Angélica? E é isso aí. Depois, aqueles que já estão fazendo, né, para renovação, coloca depois aí um comentário, coloca para que vocês possam ser testemunhas dessa bênção também e possam motivar as pessoas a continuarem. Porque nessa fase, desses últimos 10 dias, o que acontece também? Intensifica as dificuldades, né? E às vezes a gente pode desistir da caminhada. Teve casos de chegar no último dia e a pessoa falar, não vou fazer, não sou digno de fazer, ou isso não é para mim. E aí a gente, com muita oração, com muita entrega, vai intercedendo, vai pedindo por vocês, e aí naturalmente os anjos vão se reunindo, vão trabalhando incansavelmente para permitir que esse dia de fato chegue. Que vocês passem por isso com muita sobriedade, com muita maturidade, que este momento, que principalmente essas meditações dessas últimas 2 semanas, sejam para vocês bálsamos, que vão fortalecer vocês nessa caminhada, tá bom? Então vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. A verdadeira glória da santidade consiste na aproximação de Deus. Como Maria, nenhuma criatura abaixo da natureza humana do Verbo encarnado teve tão íntima comunicação com Deus. Deus Pai comunicou-lhe sua divina fecundidade, Deus Filho a elegeu por sua verdadeira mãe e Deus Espírito Santo nela produziu a encarnação, na sua obra máxima. Também nós, para nos unirmos a Deus, havemos de buscar Nossa Senhora, para recebermos a filiação do Pai, a redenção de Jesus e a santificação do Espírito Santo. Que lindo! 1. Maria, na Anunciação, em união estreitíssima com as 3 pessoas divinas que a saúdam na palavra do arcanjo. 2. Divino Espírito Santo, dai-me conhecimento de vossa esposa fidelíssima, para que mais a ame e melhor a sirva. Que lindo! Peçamos sempre ao Espírito Santo que nos dê cada dia mais amor pela Virgem Maria, que a gente consiga cada dia mais trabalhar na obra de Deus através dela. Ela é uma mãe muito poderosa e ela nos coloca sempre, sabe, a caminhar. Ela não para não. Primeiro ponto, Maria e Deus Pai. Deus Pai não concedeu seu unigênito ao mundo a não ser mediante Nossa Senhora. Por mais suspiros que exalassem os patriarcas, por mais súplicas que fizessem os profetas e santos do Antigo Testamento, durante 4.000 anos, para alcançar este tesouro, ninguém, senão somente Maria, o mereceu e achou graça diante de Deus pela força de suas orações e sublimidade de suas virtudes. Deus Pai comunicou a Maria sua fecundidade, quanto dela é capaz uma simples criatura, para dar-lhe o poder de produzir seu filho e todos os membros do seu corpo místico. Dignidade altíssima e, no dizer de Santo Tomás, quase infinita, raiando pelos lindes da divindade, que não se sentirá escravo de amor de tão grande rainha, a quem escolheu o Eterno para mãe de seu filho e de todos os homens.
Que medo eu posso ter de ser escravo de amor da Virgem Maria, se Deus a escolheu para ser a mãe do filho dele? Como eu não gostaria de estar retida nessa grandiosidade? Como eu não haveria de me sentir feliz, privilegiada de fazer parte de tamanha graça? Essa talvez seja a maior foco de um consagrado. Ele é mãe de todos, mas eu estou fazendo um voto. Eu estou colocando num ato de consagração tudo, toda a minha vida, todos os meus bens a serem dela. A forma como a gente se entrega na consagração é algo diferente. E isso faz de nós aqueles que escolheram também Nossa Senhora por mãe. É diferente, você sente o movimento? Antes, eu sou mãe porque Jesus me deu essa graça de tê-la como mãe. Depois, eu me coloco como escravo de amor dela, por eu querer que ela seja toda minha. Pois, se Deus Pai fizer um conjunto de todas as águas, a que chamou de mar, fez um conjunto de todas as graças, a que chamou Maria. Ele tem um tesouro riquíssimo, onde encerrou tudo quanto há de belo, de raro, de precioso, e mesmo o seu próprio filho. Este imenso tesouro é Maria Santíssima, chamada pelos santos tesouro de Deus, cuja plenitude recebem os corações de seus filhos. Segundo ponto, Maria e Deus Filho. O Filho de Deus se fez homem para salvar-nos, porém em Maria e por Maria. Em Maria e por Maria. Deus feito homem achou no seio virginal de Maria o seu paraíso terrestre, onde tomou suas complacências. Considerou sua liberdade ver-se aprisionado em seu claustro virginal. Fez brilhar sua força em deixar-se conduzir por esta donzela humilde. Encontrou sua glória e a deu seu Pai, em ocultar seus esplendores e todas as criaturas da terra, para revelá-la somente a Maria. Glorificou sua independência e majestade, dependendo desta Virgem amabilíssima, em sua concepção, em seu nascimento, em sua apresentação no templo, em sua vida oculta de 30 anos e até na morte, a que ela devia assistir, pois queria fazer com ela um mesmo sacrifício e ser imolado por seu consentimento ao Pai Eterno, como outrora Isaque, pelo consentimento de Abraão. Por isso, Deus Filho comunicou à sua mãe quanto adquiriu por sua vida e tudo quanto seu pai lhe dera em herança. Por meio dela, comunica seus merecimentos a seus membros, suas virtudes e graças. Ela é o canal e o adequo por onde ele faz passar, suave e abundantemente, as suas misericórdias. Quero também achar minha liberdade em ser escravo do amor dessa senhora. Minha força em deixar-me levar por ela, minha glória por ocultar-me aos olhos de todos para lhe dar prazer, minha independência em depender dela para sempre, em todo o meu anelo em imolar-me com ela no mesmo sacrifício de Jesus, por mim, imolado na cruz e no altar. Que lindo! Ai, gente, como é lindo ser dela. Como é lindo saber que ela, na sua grandiosidade e humildade, foi a mãe do nosso Salvador. Ela tem a presença da Santíssima Trindade, regendo e conduzindo tudo o que há de mais importante. Nada do que acontece nessa terra em que ela não esteja presente para nos guardar, nos proteger, nos defender. Que nós sejamos conhecedores desse mistério. Não porque me disseram, mas porque eu carrego isso dentro de mim. Que nós sejamos, movidos por essa grande graça. Terceiro ponto, Maria, Mãe de Deus, Maria e Deus Espírito Santo. Deus Espírito Santo com ela e por ela produziu sua obra-prima, que é Deus feito homem. E todos os dias, até o fim do mundo, produz os eleitos membros do corpo desta adorável cabeça.
Maria realizou com o Espírito Santo a maior maravilha que existiu e nunca será igualada. Deus feito homem e, por conseguinte, há de realizar todos os maiores prodígios dos últimos tempos. A formação e educação dos santos lhes são reservadas, porque somente esta Virgem singular pode produzir em união com o Espírito Santo as coisas grandes e extraordinárias. Quanto mais seu esposo, o Espírito Santo, encontra-a numa alma, vem a ela e comunicar-lhe plenamente vou ler de novo. Quanto mais seu esposo, o Espírito Santo, encontra-a numa alma, vem a ela e comunica-lhe plenamente seus tesouros, na abundância correspondente ao lugar que Maria nela ocupa. Quanto Nossa Senhora habita em você, quanto você tem a conhecer dela, como você vive, entregando-se todo a ela. Quanto mais isso se aproxima, mais o Espírito Santo derrama, conhecimento também, e mais ele se aproxima dessa alma. Por quê? Porque ele, ao olhar para nós, enxerga a nossa vida nela. Quando nós a temos como modelo e transformamos a nossa vida para seguir este modelo, isso nos faz assemelharmos a este modelo. E de forma muito linda, o Espírito Santo se aproxima ainda mais. É um mover que está totalmente atrelado. E diferentemente de Abraão, que não precisou imolar o seu filho, Nossa Senhora não. Ela precisou. Ela levou o seu filho e ela, com certeza, diante de tamanhas dores, é corredentora da nossa salvação. Divino Espírito Santo. Não acabei ainda não. Deus Espírito Santo comunicou todos os seus inefáveis dons a Maria, a sua fiel esposa. Escolheu-a para dispensadora de todos os seus bens. Destarte, ela distribui a quem quer, como quer e quando quer, todos os dons e graças do Espírito Santo. Nem há dom celeste feito aos homens que não passe pelas suas mãos virginais. Esta foi a vontade de Deus, que tudo tivéssemos mediante Nossa Senhora. Divino Espírito Santo, dai-me profunda devoção e eterno amor a Maria, que eu me apoie ao seu regaço maternal e de contínuo recorra à sua misericórdia, para que mediante Maria em mim formeis Jesus, como o fizeste em seu seio santíssimo, a fim de que, semelhante ao Filho de Deus, atraia também os olhares e as complacências do Eterno Pai, bendito por todos os séculos. Maria, tesouro do Pai Celeste, paraíso do Verbo encarnado, fidelíssima esposa do Espírito Santo, quero sentir a doçura de pertencer-vos em todo o meu ser, como vosso pequenino e venturoso escravo de amor, por toda a minha vida, por toda a eternidade. Que lindo! Virgem abençoada, só vós merecestes, por vossa dignidade tão inefável, aproximação da Santíssima Trindade. E vamos ao Santo Evangelho. Lucas 1, 26 a 38. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. E estando Isabel no 6º mês, foi enviado por Deus o anjo Gabriel a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Entrando, pois, o anjo, onde ela se achava, disse-lhe: Deus te salve, cheia de graça, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre todas as mulheres. Ela, tendo ouvido isso, turbou-se com suas palavras e discorria pensativa: que saudação seria esta? Então o anjo lhe disse: não temas, Maria, porque achastes graça diante de Deus. Eis que conceberá em teu seio e dará à luz a um filho, e o chamará com o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Disse, porém, Maria ao anjo: como se fará isso? Pois não conheço varão. E respondendo o anjo disse: o Espírito Santo descerá sobre ti,
A virtude do Altíssimo te cobrirá de sua sombra. E por isso mesmo, o santo que há de nascer de ti será chamado Filho de Deus. E eis que até mesmo Isabel, sua parenta, concebeu um filho na sua velhice. E este é o 6º mês daquela que é chamada estéril, porque a Deus nada é impossível. Então disse Maria: eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que linda, né? Eu fico pensando assim, como Deus é tão grande, né? Que Ele faz com que, diante de tamanho mistério, aquela que cresceu lá no templo, que ao subir as escadas do templo, tamanho amor e tamanha entrega se tinha a Deus, desde os seus, na sua conceição, ela nunca teve contato com o pecado. Então, o profundo amor e a amizade que ela tinha com Deus já era algo extraordinário desde pequenininha. Ela, com 4 aninhos, sobe a escada do templo sem olhar para trás. E ela, diante de uma grande obra de Deus, na qual ela, ao estudar as Escrituras, desejava ser a empregada, a serviçal da mãe do Messias, se encontra ali a ser saudada por um anjo. Em todas as Escrituras, todas as vezes que um anjo se aproximou de um ser humano, apenas com a Virgem Maria, ele saúda, ele faz uma saudação. Nenhum outro anjo saudou um ser humano, porque na ordem da graça estamos abaixo dos anjos, menos Maria, menos ela. E aí, diante disso, Nossa Senhora questiona, mas espera aí, como é que vai acontecer? Porque eu ainda não estou casada, eu não conheço, né? Eu sou virgem. E ele, naquele momento, o anjo fala: o Espírito Santo te cobrirá. Ela podia ter perguntado: mas e se José? Mas e se? Ela não perguntou. Ela não se preocupou. Ela simplesmente se entregou à vontade de Deus. Um exemplo lindo de como nós deveríamos agir para com aqueles pedidos de Deus para nós, né? Quando Ele nos pede algo extraordinário, algo impossível, que nós estejamos confiantes de que Deus pode tudo e que nós devemos apenas obedecê-lo, fazer com que aquilo que Ele nos pede seja permitido por nós. Sua fé te curou, lembra? Então nós precisamos ter fé. Mas a fé vem de Deus, portanto nós precisamos também pedir à Virgem Maria que nos acolha e nos dê a graça de cada dia mais ter fé e entrega total a todos os pedidos de Deus para nós, confiando que uma vez sendo filho desta mãe rainha, sejamos nós também alegres, com postura, sabe, gente? Eu falo isso muito para os nossos alunos lá no colégio. Postura. Vocês são filhos do rei, vocês são filhos da rainha, vocês são príncipes e princesas. E não se vê príncipe andando assim, não se vê princesa andando assim. A gente precisa ter postura daqueles que são filhos do rei e da rainha do céu e da terra, tá bom? E é isso, palavra da salvação, glória a vós, Senhor. É Maria, a filha primogênita do Pai Eterno. Declara-o ela própria com as palavras do eclesiástico: eu saí da boca do Altíssimo, a primogênita antes de todas as criaturas. Os sagrados intérpretes e os santos padres aplicam-lhe este texto, e a própria igreja dele se serve na festa da Imaculada Conceição, dia 8. Era sumamente conveniente que Maria, sequer um instante, fosse escrava de Lúcifer, mas pertencesse sempre e unicamente a seu Criador. Tal se deu, em realidade, conforme a estas palavras da Virgem: o Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos. Com razão, pois,
Dá-lhe Dionísio, arcebispo de Alexandria, o título de única e exclusiva filha da vida, diferente das outras mulheres que, nascendo em pecado, são filhas da morte. Podia o filho criar para si uma mãe ilibada. Nenhum outro filho pôde escolher sua mãe. Mas se em algum deles fosse dada tal escolha, qual seria aquele que, podendo ter uma mãe rainha, a quisera escrava? Ou, podendo tê-la amiga, a quisesse inimiga de Deus? Ora, o Filho de Deus, ele não somente pôde escolher-se mãe a seu agrado, por conseguinte, deve-se ter por certo que a escolheu tal qual convinha a um Deus. Mas a um Deus puríssimo convinha uma mãe isenta de toda culpa. Fê-la, por isso, imaculada, escreve São Bernardino de Sena. Maria não só foi mãe, senão também digna de ser a mãe do Salvador. A própria Igreja atesta que a Virgem mereceu ser mãe de Deus. Isto, explicando, diz Santo Tomás de Aquino, não pôde Maria merecer propriamente a encarnação do Verbo, mas, com o socorro da graça, mereceu tão grande perfeição que se tornou digna mãe de um Deus. Que excelência, que perfeição não devia, por conseguinte, ser a sua? Pergunta Santo Tomás de Vilanova. Quando Deus eleva alguém a uma alta dignidade, também o torna apto para exercê-la, ensina o doutor Angélico. Tendo eleito Maria por mãe, certamente, por sua graça, a tornou digna de tão sublime honra. E daí o santo deduz que jamais cometeu Maria pecado atual, nem venial sequer. A esposa do Espírito Santo convinha uma formosura ilibada. Foi Maria a única que, no dizer de Pseudo Agostinho, mereceu ser chamada mãe e esposa de Deus. Com efeito, assevera Admero, o Espírito Santo veio corporalmente a Maria, enriqueceu-a de graça sobre todas as criaturas e nela repousa, fazendo-a sua esposa, rainha do céu e da terra. Veio corporalmente a Maria, diz ele, quanto ao efeito, pois veio formar de seu corpo imaculado o imaculado corpo de Jesus. Chama-se, por isso, Maria, templo do Senhor, sacrário do Espírito Santo, porque por virtude dele se tornou mãe do Verbo encarnado. Observa Santo Tomás. A esposa do Espírito Santo convinha uma santidade sem par. Sabemos que, acima de todos os santos e anjos, o divino esposo amou Maria, como acentua Soares com São Lourenço, Justino e outros. Desde o princípio amou-a, exaltando-a em santidade sobre todas as criaturas. Ensinou a Davi com suas palavras. Seus alicerces estão sobre as montanhas santas. E o Senhor ama as portas de Sião, mais que todas as tendas de Jacó. E o mesmo Altíssimo a fundou. Salmo 86, versículo 5. Tais expressões significam que Maria foi santa desde o momento de sua conceição. É o que parecem dizer ainda outras palavras do Espírito Santo nos Provérbios. Muitas filhas ajuntaram riquezas. Tu excedestes a todas. Que lindo! Inefáveis relações entre Maria e a Santíssima Trindade. Na anunciação de Maria e na encarnação do Verbo em suas castíssimas entranhas, Nossa Senhora se nos apresenta em estreitíssimas relações com as três pessoas da Santíssima Trindade. O anjo lhe aparece e saúda em nome do Pai Eterno, chamando-a de cheia de graça. A graça faz participar da natureza divina, e a Virgem a tal ponto estava plena que se fizera a filha predileta, bendita entre as demais, e com ela Deus estava de maneira particularíssima. A resposta de Maria à saudação foi uma atitude de profunda humildade, perturbada com estas palavras, procurando compreender aquelas palavras tão altas com que a visitava o Pai Celeste. Perguntava-se o que significaria esta saudação, flor de humildade. Quando nosso Senhor nos visita,
com a sua graça e seus favores, respondamos nós também com a atitude de humildade profunda que a nós nos cabe tão mais intensamente que a Nossa Senhora. 2. O anjo tranquilizou Maria e lhe fez o anúncio extraordinário. O Filho eterno de Deus, o Filho do Altíssimo, a queria por sua mãe. Conceberás e darás à luz. Maria estremeceu, não porque se quisesse furtar ao que Deus lhe pedisse, mas porque não sabia como poderia ser aquela mãe divina, não sabia como poderia ser aquela divina maternidade se o próprio Deus aceitar a sua virgindade perfeita. Como se fará? Não, sua pureza seria intangida. Jesus não quebra jamais nenhuma castidade, ele que a suscita e consagra, flor de castidade. A visita íntima e amorosa do Senhor pela comunhão em nosso coração, como no seio de Maria, correspondamos também com este cuidado, solícito pela nossa pureza, a imitação de Nossa Senhora, e a fim de que realmente sejamos filhos de sua Imaculada Conceição. 3. A maneira da encarnação seria sombra fecunda do Espírito Santo. Maria seria a virginal esposa do amor substancial, por cuja apropriação a Santíssima Trindade iria realizar a maravilha única da encarnação. A resposta de Nossa Senhora à visita de Deus e Espírito Santo foi a mais absoluta e confiante submissão. Eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Flor de obediência. Templos nós também do Divino Espírito Santo. E sede de suas tocantes operações de santificação, seja nossa docilidade às suas divinas atividades manifestadas pela profunda obediência exterior a nossos superiores, mas sobretudo interior aos convites divinos para a purificação de nossas almas e santificação de nossas vidas. E como Maria, seremos filhos diletos do Pai Celeste. Teremos no coração a realidade bendita de Jesus. De nós se há de vir o Espírito Santo para continuar as maravilhas que iniciou no coração de Nossa Senhora e na encarnação do Verbo. Vocês têm noção? Vocês têm noção do que Deus está pedindo para cada um de nós? Nós estaremos continuando essa linda missão de sermos consagrados, de estarmos vivendo para atender em tudo a vontade de Deus através de Nossa Senhora, aquela que é a obediência por excelência. Ela saberá nos ensinar como mover a nossa vida com a obediência em tudo que Deus nos pede. Ela poderá nos ensinar a compreender a presença do Espírito Santo, a nos mover em cada dia para a caminhada da santidade. Ela nos trará o amor a Jesus Cristo, de tal maneira que nós não pensaremos em mais nada, a não ser agradar o seu sacratíssimo coração. Não poderemos viver senão pela graça, porque nós estaremos movidos por ela e confiantes nela. Nós estaremos seguros de que estamos na caminhada numa busca eterna de operar nesta terra todos os desígnios de Deus. Não teremos medo de sermos templo do Espírito Santo. Não quereremos mais ofendê-lo. Pelo contrário, quereremos viver intensamente as graças da virgindade, da pureza, da humildade de Nossa Senhora. E assim agradaremos a Deus de uma forma onde nós saberemos que nós não somos dignos, onde nós saberemos que nós jamais experimentaremos tamanha graça, mas confiantes de que ela é o nosso modelo, saberemos mover nossas escolhas para aquilo que agrada a Deus. E Ele, vendo o nosso esforço, tão mísero, tão pequeno, se encontrará cheio de alegria em perceber que nós estamos sendo fiéis à Virgem Maria. Estamos sendo fiéis a tudo aquilo que ela nos solicita. E isso moverá nossas almas a uma graça extraordinária, vivendo para Deus e sabendo sorrir mesmo diante das tribulações, confiando que nada está acontecendo sem que a permissão de Deus esteja a nos mover. Tudo será para crescimento espiritual e nada mais estará na nossa boca para reclamar. Saberemos sinceramente que Nossa Senhora roga por nós e está de mão dada conosco. Perceberemos o amor desta mãe tão carinhosa e nunca mais nos sentiremos só. É isso.
a esplêndida beleza de Maria. Na contemplação da Virgem Imaculada, seja-nos guia a liturgia sagrada, que não se cansa de chamá-la, bela como a lua, fúlgida como o sol. Consideremos primeiro Maria bela como a lua. É uma maneira de exprimir a excelsa beleza da Mãe de Deus. Como serve ser bela a Virgem? Quantas vezes nos impressiona a beleza de uma face angélica, o encanto de um sorriso de criança, o fascínio de um olhar puríssimo. Mas no rosto da Mãe de Jesus, Deus reuniu certamente todos os esplendores de sua arte divina. O olhar de Maria, o sorriso de Maria, a doçura de Maria, a majestade de Maria, rainha do céu e da terra. Assim como resplandece a lua no céu escuro, assim a beleza de Maria sobreleva a todas as belezas que, junto a ela, parecem sombras. Maria é a mais bela de todas as criaturas. Na sua face não se revela apenas a beleza natural. Na alma de Maria, Deus reuniu a plenitude de suas riquezas por um milagre de sua onipotência e fez pousar no olhar de Maria algo de sua dignidade sobre-humana e divina. Um raio da beleza de Deus refugie nos olhares da Mãe Celeste. Não supondes que o rosto de Jesus, face que os anjos adoram, deveria reproduzir, em certo modo, os traços do rosto de Maria? Pois o rosto de todo filho reflete os olhos da própria mãe. Que lindo! Pois o rosto de todo filho reflete os olhos da própria mãe. Todavia, a Igreja não assemelha Maria somente à lua, usando ainda a Sagrada Escritura, passa a uma imagem ainda mais forte e exclama: ó Maria, sois fúlgida como o sol. A luz do sol é diferente da luz da lua. É luz que aquece e vivifica. A lua resplandece sua luz sobre os gelos do polo, mas o gelo permanece compacto e estéril. Assim como penduram as trevas e o gelo nas noites luares do inverno. A luz da lua não traz calor, não produz vida. Fonte de luz, de calor e de vida é o sol. Ora, Maria, que tem a beleza da luz, é esplêndida como o sol, irradia calor vivificante. Falando dela, dirigindo-nos a ela, não esqueçamos que ela é verdadeiramente a nossa mãe, porque através dela nós recebemos a vida divina. Ela nos deu Jesus, e com Jesus a fonte mesma da graça. Maria é medianeira e distribuidora da graça. A luz e o calor do sol, as plantas da terra florescem e dão fruto. Sobre o influxo e auxílio deste sol, que é Maria, frutificam na alma todos os bons pensamentos. Quem sabe se já neste momento estejais repletos, quem sabe se já neste momento estejais replenos do encanto que promana a Virgem Imaculada, Mãe da Divina Graça, medianeira das graças, porque ela é a rainha do mundo. Ah, pudéssemos ter a voz de São Bernardo, que não se cansava de louvar, de cantar, de admirar, de exultar perante o trono da Virgem, tivéssemos a língua dos anjos para poder narrar a beleza, a grandeza da sua excelsa rainha. Que lindo! Preparem-se. Permitais que o Espírito Santo deixe mover, degustar tamanhas belezas que nós lemos aqui hoje. Que possamos nós ter isso gravado em nossas almas. Que possamos nunca nos esquecer desta Mãe que nos dá a vida, que nos dá todas as graças de Deus, derramando sobre nós toda a força, toda a humildade, toda a segurança de trabalhar na obra de Deus como filhos obedientes, como ela foi. Que possamos confiar nela todas as nossas dificuldades e nos apresentar a Deus através desta mão poderosíssima que nos conduz a Ele, mas daquele olhar que ela dá à Santíssima Trindade ao nos aproximar dela, é um olhar de que recebe, Pai, recebe este meu filho, ele precisa de Ti. Nós estamos amparados por este manto sagrado. Sejamos nós dignos e fiéis a esse grande mover, porque com certeza Deus nos quer salvar. Quando assim Ele faz, é porque muito Ele nos ama
mas tem uma predileção por nós. Ele quis que nós estivéssemos próximos a todos aqueles que são escolhidos para serem, os filhos prediletos. E os filhos prediletos de Deus são os padres, Então Nossa Senhora tem os padres como filhos prediletos. Porém Deus, através de São Luís Maria Guimond de Montfort, traz o tratado da verdadeira devoção e nos pede que nos consagremos à Mãe de Deus, de tal maneira que também sejamos nós, leigos, consagrados à Virgem Maria. Assim, seremos também prediletos na ordem da graça. E isso é lindo demais, gente. Isso é muito grande. Nada que acontece na sua vida mais será uma obra sua. Por mais que no início a gente ainda esteja batendo mais cabeça do que antes, mas lembre-se, todo mover daqui para frente será porque Nossa Senhora deseja nos aproximar do Filho dela. E ela vai tirar. Ela vai fazer com que você se mexa e sacuda a poeira. E de repente você vai se ver lavando a sua alma de todas as impurezas que o mundo te contaminou dentro das suas escolhas, do seu caminhar. Isso é muito grande. Vamos então, lembrando que temos, nesses 10 dias, tempo hábil para falar da cadeia, da confissão que vocês farão antes do dia da consagração e do gesto concreto que nós faremos, se possível, a gente sempre indica fazer um depósito na conta da Diocese para o seminário, porque nós estamos rezando para o seminário da Diocese de Campinas e então, nesse gesto concreto, nós podemos fazer um depósito para eles, para ajudá-los a terem recurso, porque eles estão lá e eles, na grande maioria, não têm recurso para comprar um livro, para comprar um desodorante, uma pasta de dente. Vive intensamente a entrega ali. E o seminário é para eles um lugar de grande dificuldade financeira e espiritual. Aquilo que nós estamos fazendo a cada dia em rezar por eles, faremos para o resto de nossas vidas. Rezar para os padres, para os seminaristas e religiosas é uma missão de todo consagrado. Rezar para as famílias, que é a obra mais excelsa de Deus, Fazer com que um homem e uma mulher sejam para ele instrumento de salvação aos seus filhos, conduzindo os seus filhos para Deus. Então a família é a menina dos olhos de Deus. Rezar pelas famílias, rezar pelos padres e seminaristas, rezar pelas almas do purgatório. Essa missão será uma grande graça de Deus. Mas lembrem-se que nós estamos há 10 dias para este grande dia. Então, teremos aí mais alguns dias para falar de tudo isso, tá bom? Deus abençoe. Vamos então saudar a Virgem Maria, rezar a Ave Maria. Vocês farão a ladainha do Espírito Santo e rezarão o rosário, se não ao menos um terço, tá bom? Então vamos lá. Ave sempre bela, ó Virgem Mãe de Deus, do alto mar estrela, porta azul dos céus. Novas o anjo traz, Ave te saúda, funda-nos na paz e de Eva nome muda. Mansidão, pureza, ó Virgem sem igual, dá-nos com presteza e livra-nos do mal. Quebra a algema ao réu e dá aos cegos luz. Dá-nos, Mãe do céu, que ao céu conduz. Mostra, seres mãe, faz a nós descer, quem por nós nascido quis de ti nascer. Dá-nos vida pura, um caminho certo para quem procura ver Jesus de perto. Seja ao Pai louvor, ao Cristo também e ao Consolador, igualmente. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o vosso coração semelhante ao... Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Estivemos e continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus, gente? Que Deus abençoe vocês. Um grande beijo no coração. Nossa Senhora, proteja esse dia, que o Espírito Santo te mova a compreender
todo esse bálsamo de coisas lindas que nós recebemos e que vocês possam ser amparados por Cristo Jesus, para que nunca se afaste de sua mãe, como ele também não se afasta. É mais fácil tirar o calor do sol do que Nossa Senhora de perto do Cristo. Amém? Tchau, até amanhã.